O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. O homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo, e aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar nossas famílias, vem iluminar nosso coração, vem iluminar este momento, vem iluminar nossa cidade, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Meus amados irmãos e irmãs, juntos estamos ao redor da mesa da palavra e da Eucaristia. De modo espiritual, nós somos a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, que se reúne nesse 17º domingo do tempo comum. Nós encontramos nos relatos do Evangelho de Mateus, Jesus falando das parábolas do reino. Os discípulos de Jesus queriam entender mais acerca do reino de Deus, ou do reino dos céus. Esse reinado que todas as vezes que nós oramos a oração que Jesus deixou para nós, a oração do Pai Nosso, nós falamos: venha a nós o vosso reino. Semana passada Jesus nos ensinou 3 parábolas. Não sei se todos lembram, mas vale a pena reprisá-las. A parábola do joio e do trigo, a parábola da semente de mostarda pequenina, que quando cresce, ela se torna uma grande árvore, e a parábola do fermento na massa. Hoje nós encontramos mais 3 parábolas, dando continuidade a esta narrativa de São Mateus no seu capítulo 13.
para nos ensinar como percebermos o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo se coloca como a presença do reino. Ele no nosso meio, na nossa história, já é o reino de Deus instituído. E aí na primeira parábola deste domingo, que nós encontramos aqui na narrativa, nós percebemos que Jesus, Ele fala que o reino de Deus é como um homem que encontrou um tesouro escondido. E aí eu gostaria de tomar este verbo encontrar. Quem encontra não tinha a compreensão, a intenção de achar algo. De repente encontrou e se deu conta que ali naquele terreno, naquele campo, havia um tesouro, havia algo valioso, algo que ele teria que abrir mão de algumas situações para poder adquirir. É interessante que a parábola nos ensina que ele encontrou o tesouro, e quando ele encontra esse tesouro, ele esconde para buscar comprar aquele campo. Quando nós temos a presença da igreja, a presença de Jesus Cristo em nossa vida, é um encontro que se dá na nossa história, na nossa existência, meus irmãos e minhas irmãs. E quando nós encontramos e reconhecemos que é um tesouro, reconhecemos a importância, reconhecemos o devido valor, nós queremos guardar para nós. Nós queremos fazer com que toda aquela vida que nós andávamos, todas as situações que existiam, que para nós tinham valores maiores do que aquele tesouro encontrado, eu possa abrir mão. E foi isso que aconteceu nessa primeira parábola que Jesus apresenta. Quem encontra o reino de Deus, o reino da salvação, ele faz tudo para adquirir o campo. E ele não quer perder o tesouro. Quem reconhece o valor da paróquia, o valor da palavra de Deus, o valor de Jesus, o que significa, o que representa, o que é para nós Jesus, o seu ser em nós, o seu mistério em nós, não quer ficar sem, de jeito nenhum. Vai procurar diversas situações para adquirir. Não, eu quero ser de Deus. Eu quero ficar com esse campo. É nesse campo, interessante que, é bom que a gente lembre, o dono do campo da parábola, ele nem sabia que dentro do campo havia o tesouro. Por isso que eu destaco o verbo encontrar. Nós precisamos encontrar o tesouro da nossa vida. É isto que essa parábola está nos ensinando. E este tesouro existe, é uma pessoa, e esta pessoa reina na humanidade. Contrários de alguns que são batizados, que receberam a palavra, receberam os ensinamentos, mas não reconheceu o tesouro. Não foi capaz de abrir mão de algumas situações da vida. Preferiu outros valores, preferiu outras importâncias. Quem se encontra com Jesus, que é o tesouro, que nos enriquece, que nos enobrece, que nos santifica, que nos glorifica, não quer de maneira alguma abrir mão. Quando nós temos uma caminhada de fé verdadeira, quando houve um encontro verdadeiro com o tesouro, nós não abrimos mão de ficar conduzindo a nossa vida sem este tesouro. Porque esse tesouro vai fazer a diferença em nós. A presença do Senhor, que é o tesouro da nossa vida, transforma mentalidades, condutas, caráter, personalidade. É o que nós chamamos de conversão. Alguns batizados, até membros ainda da comunidade em pastorais, em movimentos da nossa comunidade,
não encontraram ainda o Senhor. Precisam encontrar. Nós precisamos renovar o encontro que tivemos com o tesouro escondido. E entendermos que precisamos abrir mão de algumas situações, porque nele nós encontramos razão para a nossa existência. A segunda parábola que Jesus apresenta, eu gostaria de destacar o verbo procurar. A primeira, do tesouro, encontrar. Quando a gente encontra, não quero abrir mão. Quando a gente participa de um encontro que transforma a nossa vida, uma celebração que toca o nosso interior, uma palavra que vem para nós como flecha, eu não quero ficar sem. Transformou minha vida, minha história. Agora, nessa segunda parábola, nós já temos consciência do valor de uma pérola. E eu vou em busca dela. Agora já muda. Eu vou procurar onde está a pérola. A pérola preciosa. Agora é diferente. Na primeira parábola nós encontramos e transformou a vida. Agora eu já sei o que é uma pérola preciosa. E eu devo procurar essa pérola preciosa. Aí a parábola nos ensina que o reino dos céus é como um homem que procurava uma pérola preciosa. Ou seja, a nossa vida é isto. É esta atitude, meus irmãos e minhas irmãs. Nós procuramos a pérola preciosa. Quantas vezes nós nos enganamos? Foi apresentado para nós determinada pérola, e aí nós ficamos encantados, fascinados, nos sentimos atraídos pela pérola, e aí de repente a gente se deu conta, é falsa. E eu procuro a pérola verdadeira, a pérola preciosa. Quantas vezes nós nos deixamos levar só pelas aparências? As bijuterias têm aparências. Uma árvore de Natal bonita, esplêndida, chamativa, também aos nossos olhos, nossa, que bonito, que algo que chama a atenção, mas depois a ferrugem, depois passa, porque não era pérola preciosa. A nossa vida, nós precisamos buscar, procurar esta pérola verdadeira e preciosa, porque senão nós vamos nos enganando. Então, uma amizade que vem ser pérola preciosa. A família deve ser a pérola preciosa. Reconhecermos quão o Senhor age e faz. E Ele vai se apresentando para nós como essa pérola preciosa. Irmãos, na primeira parábola, eu falava do destaque do verbo encontrar. Encontrei meu tesouro e não quero ficar sem. Na segunda parábola, é a atitude diária, constante. Eu procuro Jesus. Eu procuro a pérola preciosa. Esta pérola nós poderíamos dizer que é aqui. Nós temos essa pérola que é sempre oferecida para nós. Procurar o Senhor enquanto Ele pode ser achado na sua vida. Porque vai chegar um momento que você não vai nem ter a oportunidade de procurá-lo. Quando nós procuramos é porque a gente tem o objetivo de encontrar. E Ele se deixa encontrar. Ele não impossibilita, meus irmãos e minhas irmãs, esta procura. Depois, na terceira parábola, Jesus ele vai apresentar para nós que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todos os tipos. Olha aí, quantas vezes a gente fala, mas esse fulano aí, não sei por que está desse jeito, quer ser bom. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, apanha peixes de todos os tipos. E aí a palavra diz o quê? Que
há peixes bons e peixes ruins. E qual é o verbo que eu quero destacar agora? Separar. Porque é o que nós encontramos na terceira parábola. Depois, os homens maus serão separados dos que são justos. Os pescadores, aqui, os pescadores serão os anjos de Deus, que virão no fim dos tempos. Os pescadores vão separar os peixes bons dos peixes ruins. Mas o verbo que se destaca é separar. Porque a nossa vida deve também ter essa capacidade de termos um discernimento. Nós temos que conduzir a vida com discernimento. O que é discernimento no dicionário, na etimologia da palavra? É saber separar o bem do mal. É ter esta consciência. Repare só, eu encontrei o tesouro escondido. Eu fui em busca de tudo que eu tinha, renunciei muitas situações, porque aquele campo trazia o tesouro que iria mudar minha vida. Eu encontrei esse tesouro. Depois, na segunda parábola, eu procuro uma pérola preciosa. E não posso me deixar enganar pelas falsas pérolas que são apresentadas pelas vitrines da vida, da sociedade, das ofertas que fazem aí. E nós, com os nossos pecados, com as nossas más inclinações, com as nossas más tendências, nossas paixões desordenadas, vaidades, ambições, esses pecados que todos nós temos e devemos eliminar da nossa vida, renunciar completamente, porque senão a gente vai se confundir, e ao invés de ficarmos com a pérola preciosa, nós ficaremos com as falsas pérolas, enganadoras, só por fora vistosas, mas não são do devido valor. E para isso eu preciso saber separar. E aí nessa parábola terceira, dos peixes bons e os peixes ruins, mas ambos foram pescados pela mesma rede. É assim o reino dos céus. Ou seja, Deus, Ele chama a todos, Ele lança a rede. E vamos ver o que vai ser pescado. Mas é preciso nós sermos o quê? Os peixes bons. Não é porque queremos ser melhor do que o outro, não. É porque, como São Paulo nos ensinou aqui, na carta aos Romanos, segunda leitura de hoje, vejam, o Senhor predestinou cada um de nós para sermos conformes à imagem de seu Filho. A imagem do seu Filho, ou seja, o Senhor nos quer homens de bem, mulheres de bem, peixes bons. Ele já nos predestinou para isso. Quando nós nos tornamos peixes ruins, quando nós fazemos más escolhas, quando nós não reconhecemos o tesouro da nossa vida, a pérola preciosa, aí nós vamos reconhecendo que as ruindades da vida, as maldades da vida, as leviandades da vida, isso vai nos tornando o quê? Peixes ruins, que foram pescados, que a rede foi lançada, mas preferiu ficar com as ruindades, maldades, leviandades, pecados. E aí a palavra nos diz, o Senhor predestinou, Deus predestinou a mim, a você, a quem está aí na sua casa, a quem nos escuta pela Itabaianinha FM 104.9, olhem, escutem, o Senhor nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho Jesus. Então não dá para nós fazermos pouco caso, não dá para ignorarmos esse desejo de Deus, este propósito de Deus, do Senhor em nossas vidas. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem um propósito para mim, para você, para a sua família.
para quem está no seu dia a dia, para os seus amigos. Deus tem um propósito para toda a humanidade. Salomão entendeu isto. Primeira leitura de hoje. Todo homem e toda mulher na face da terra deve buscar qual o propósito de Deus na minha vida. Qual a missão Ele me confia. E aí eu gostaria de tomar a primeira leitura do livro dos Reis, da história de Salomão. Reparem, prestem atenção. Salomão, um adolescente que teve que assumir um governo, sucedeu seu pai Davi. Em sonho, diz a primeira leitura, Deus vai falar com Salomão. E disse a Salomão: Salomão, pede o que desejas, e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Falando dele, né? Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Um adolescente, nem sabe ainda governar a própria vida. E Deus teve um propósito para Salomão, para que ele sucedesse o seu pai. E foi um reinado esplendoroso. Como destaque o grande e conhecido templo de Salomão. Mas ele, adolescente, inseguro, se sentindo incapaz, imaginemos, tímido, se sentindo impotente, mas aí vem o impossível de Deus. No propósito de Deus na nossa vida. E quando há um propósito, Deus age e faz. E aí Deus disse para ele: você pode me pedir, o que é que você deseja? E aí nosso Senhor escuta o pedido de Salomão. E aí é perceptível o que é que está no coração de Salomão. Ambições, interesses, vanglórias, riquezas? De jeito nenhum. O que ele pediu ao Senhor, aqui está, um coração compreensível. Versículo 9 do primeiro livro dos Reis, no capítulo 3. Um coração compreensível, capaz de governar o teu povo e de discernir. Olha aí, já nos remetendo à terceira palavra. Discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Ele pediu um coração compreensivo. Hoje na nossa oração pessoal, nós temos que pedir: Senhor, dá-me um coração compreensível, Senhor. E aí nosso Senhor atendeu. Ele disse assim, Deus falando com Salomão, após Salomão pedir um coração compreensível, o Senhor disse: pediste esses dons e não pediste para ti longos anos de vida. Ele não pensou: não, eu quero ter muitos anos de vida para ser o melhor rei, todos me reconhecerem, todos me aplaudirem. Não, ele não pediu isto. Nem riquezas, nem a morte de teus inimigos. Veja, no coração daquele adolescente não havia nem o desejo de vingança para com os inimigos. Só eles pediram o quê? Um coração compreensível e a capacidade de discernir entre o bem e o mal. Ou seja, o pedido de Salomão foi para ter o quê? Um coração sábio e inteligente. E Deus concedeu um coração sábio e inteligente. E é interessante que a primeira leitura diz: como nunca houve outro igual antes de ti, e nem haverá depois de ti. Então hoje o nosso pedido ao Senhor, nossa súplica deve ser: Senhor, dá-me um coração sábio, inteligente, não o igual o de Salomão, porque a palavra diz que não vai existir outro igual, mas parecido, Senhor, semelhante, igual não, porque a tua palavra já disse que não vai existir outro igual, mas Senhor, para ter família, Senhor, para estar no mundo de hoje,
Senhor, para ser teu servo, Senhor, para ser batizado católico verdadeiramente, Senhor, para viver nestas realidades de hoje, dai-nos, Senhor, um coração sábio e inteligente, parecido com o de Salomão. Meus irmãos e minhas irmãs, estes ensinamentos, eles nos interpelam a mudança de vida, vão nos convidando a uma conversão da nossa história. Por isso é sempre bom ouvirmos Jesus falar dele mesmo e o seu reinado em nossas vidas. E hoje ele elucida dizendo que o reino de Deus, o reino do céu, o seu reinado que nós chamamos e pedimos que ele venha ao nosso encontro, na nossa família, na nossa história, no Pai Nosso, quando nós falamos não da boca para fora, mas de coração, venha a nós o vosso reino. Porque é neste reino, todas as vezes, preste atenção, todas as vezes em que formos orar o Pai Nosso, rezar esta oração, que nós possamos ter a convicção, venha a nós o vosso reino, ou seja, venha a nós o tesouro escondido, venha a nós a pérola preciosa, faça de nós peixes bons, dai-nos o discernimento, Senhor. Então, que a gente possa ficar com esses 3 verbos hoje das 3 parábolas: encontrar, procurar e separar. E a vida tem que ser conduzida assim, viu? Por esse tripé. Nós temos que encontrar Jesus e ele pode ser encontrado tranquilamente. Busque o reino de Deus, a sua igreja, renove o seu batismo, renove o seu seguimento. Encontrar, procurar, procure, acha, procure a pérola, acha diariamente. Quando nos dispomos, encontraremos. E separar, porque a gente pode se enganar, de repente é uma pérola falsa, de repente é um tesouro falso. É preciso saber discernir, saber separar. Santana, São Joaquim, os avós de Jesus, os pais da Imaculada Conceição, a nossa padroeira, eles encontraram o tesouro, eles tiveram o impossível de Deus nas vidas deles, tiveram o impossível de Deus, eles eram um casal estéril, já de idade avançada, não tiveram filhos até então, até o impossível de Deus acontecer. E a graça de Deus foi o que? Nossa Senhora, o lírio cheiroso, a Virgem Maria, a Imaculada Conceição, que nasceu daquele casal idoso, estéril. O milagre de Deus aconteceu, o impossível de Deus, mas neles nós encontramos o quê? Um modelo de família, de um casal temente a Deus, um referencial para nós. É por isso que hoje, todas as nossas homenagens aos nossos avós. Hoje é o dia do vovô e da vovó, sim. Já que não podemos estar tão próximos do vovô e da vovó, que nós possamos telefonar, passar uma mensagem, fazer uma videochamada, procurar algum meio para que você manifeste o amor ao seu avô, à sua avó, assim como Jesus. Tenho certeza disto. Quando nós celebramos Santana e São Joaquim, nós celebramos a família. E como é bom ter a família. Como é bom reconhecer o valor do avô, da avó, dos idosos, que hoje são descartados, desprezados por alguns. Infelizmente isso acontece. Hoje nós ouvimos falar do grupo de risco. O grupo de risco. Pois é, nós não queremos que esse grupo de risco nos falte. Porque uma família que falta o avô, a avó, essa família sente. Não é um peso o avô e a avó, o idoso, mas é
um valor, é importante para nós. Quando alguém não sente a partida do avô e da avó, é estranho. É uma árvore sem raízes. Então, se o seu avô ou sua avó já partiram, ore hoje por eles, em seus momentos pessoais, com nosso Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos pedir a intercessão de Senhora Santana, de São Joaquim, os avós de Jesus, deste Deus que quis ter uma família, este Salvador da nossa vida, que teve mãe, que teve avó, que teve avô, mesmo que alguns não queiram reconhecer, mas teve. Jesus, ele chamava Santana de vovó, chamava São Joaquim de vovô. E o mesmo valor e importância que temos e reconhecemos para com os nossos avós, nosso Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje, ele nos ensina e nos pede. Vejam também que o tesouro, que a pérola preciosa, está naqueles que nos transmitem os princípios, os valores, os ensinamentos, o bem, para podermos discernir entre tantas situações que o mundo hoje vai oferecendo. Então, todas as nossas homenagens, enquanto paróquia de Nossa Senhora da Conceição, aqui de Itabaianinha, aos nossos avós, neste dia 26 de julho. Também lembramos a presença do Papa Francisco, alguns anos atrás, que ele veio no dia 26 de julho, estava aqui no Brasil, lá em Aparecida, e ele exortava a todas as famílias reconhecerem o papel, a importância dos avós e dos idosos numa sociedade. Mesmo que essa sociedade tenha a ditadura do descartável, mas somos nós os cristãos chamados a fazer a diferença, reconhecendo o valor dos avós, o valor dos idosos em uma sociedade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.